Muito bem, sexto ano, nós vamos começar então a nossa última unidade do terceiro bimestre, a unidade 12. Nesta unidade nós vamos ver a transição da Idade Antiga para a Idade Média, ou seja, a passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Basicamente, quase tudo que nós estudamos até agora ocorreu na Idade Antiga e um pedacinho já inicial da Idade Média. Vocês se lembram lá no início do ano que nós estudamos aquela linha do tempo da história, que começa lá com o surgimento da humanidade na pré-história, indo até a criação da escrita, quando dá-se início então à Idade Antiga. E a Idade Antiga vai acabar em 476 d.C., com a queda do Império Romano. Então vamos ver como que vai ser essa passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Bem, como eu acabei de dizer para vocês, a queda do Império Romano do Ocidente ocorreu em 476 d.C. E vai ser justamente essa data que marca o fim da Idade Antiga. Nós estudamos o fim do Império Romano. Vocês se lembram que eu disse várias vezes que a matéria relacionada aos romanos, a história de Roma, era uma das mais importantes do sexto ano. Justamente porque o fim da queda do Império Romano do Ocidente vai mudar os rumos da história profundamente. Depois nós estudamos o Império Bizantino, nas unidades anteriores. Se você se lembra que eu disse várias vezes que o Império Bizantino nada mais era que a história do Império Romano do Oriente, ou seja, a parte do Império Romano que não caiu. Nós vimos também que antes um pouco do Império Romano do Ocidente cair, houve uma divisão do Império. O Império era muito grande, ficou difícil de administrar, houve aquela divisão do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, e foi apenas o Império do Ocidente que caiu, porque do Oriente continuou e depois será chamado de Império Bizantino. De qualquer maneira, essa data de 476 vai colocar fim à Idade Antiga e dará início à Idade Média. Acontece, gente, que esses nomes, Idade Antiga, Idade Média, é dado muito tempo depois do que eles ocorreram. Portanto, quem vivia naquela época não fazia a menor noção de que viviam na Idade Antiga ou que viviam na Idade Média. Ninguém vai chegar e falar, olha, a partir de hoje mudamos, nós não estamos mais na Idade Antiga, estamos na Idade Média. Isso não acontece da noite para o dia. Essa passagem é sempre muito lenta, muito devagar, e claro que as pessoas que viviam naquele momento nem percebiam que estavam saindo de um período para outro. Esses nomes é dado pelos historiadores séculos depois, muito tempo depois, tá certo? Mas aí, o que nós conhecemos hoje como Idade Média foi um período de aproximadamente 1000 anos, um pouquinho menos de 1000 anos, e com características diferentes nesses quase 1000 anos. Para facilitar o nosso estudo, nós dividimos então a Idade Média em duas partes, em dois períodos. A primeira vai ser chamada de Alta Idade Média, que é o período inicial da Idade Média, que começa lá em 476, portanto, século V, e vai se estender até o século X. E depois, e uma das características desse período vai ser a redução da vida urbana. As pessoas vão começar a sair das cidades por conta da violência, da guerra, da fome. Tudo isso nós estudamos quando nós vimos lá a crise do Império Romano. Então nós estamos saindo nós estamos falando daquela crise do final do Império Romano e a solução que eles vão buscar para aquela crise. Então, ocorreu uma redução da vida urbana e, em contrapartida, então, haverá um aumento da vida rural. As cidades em muitos lugares vão desaparecer, com exceção das cidades que ficavam no litoral, cidades portuárias que ainda continuam com algum movimento. Mas muitas cidades do interior vai desaparecer praticamente por completo. Depois nós teremos então a Baixa Idade Média, que é da metade para o fim desse período. Portanto, vai do século X até o século XV, quando a Idade Média acaba para dar início então à Idade Moderna. E nesse período do século X ao XV vai ser marcado então pelo renascimento comercial,
e o renascimento urbano. Se as cidades desapareceram na Alta Idade Média, ela vai aparecer em algum momento, e ela vai aparecer então na Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, o comércio também praticamente desaparece, então vai aparecer de novo na Baixa Idade Média, no período final da Idade Média. E daqui até o final do ano, e um pedaço do ano que vem, nós vamos estudar a Idade Média, começando pela Alta e depois indo para a Baixa Idade Média. Bem, como nós estamos então nesse período inicial da Europa Ocidental, o que aconteceu no lugar do Império Romano do Ocidente depois que ele caiu, nós vimos que uma das características vai ser então a ruralização da sociedade. As pessoas vão sair do meio urbano para ir para o meio rural. E vai ter um grande deslocamento de pessoas, deslocamento populacional na Europa Ocidental. E isso vai acontecer antes mesmo do Império Romano acabar. Lá no século III, quando Roma começou a enfraquecer, as fronteiras ficaram sem segurança, o exército romano diminuiu, nós estudamos isso, as fronteiras ficaram sem segurança, o que permitiu a entrada dos chamados povos bárbaros. Vamos lembrar que povo bárbaro, esse nome bárbaro era dado pelos próprios romanos, para aqueles que não eram romanos, tá certo? Então, quando se fala de bárbaros, nós estamos falando de povos que não são romanos. Esse período da entrada dos bárbaros no Império Romano vai ficar conhecido como invasões ou migrações bárbaras, tá certo? Porque tem essas diferenças de nome. Alguns povos entraram no Império Romano, não sofreu nenhuma resistência, ninguém tentou colocar eles para fora, eles começaram a viver entre os romanos e, enfim, foram absorvidos pelos romanos, os romanos não se incomodaram com eles, então eles se misturaram com os romanos. Outros bárbaros vão ter uma estratégia diferente, eles realmente vão invadir para tentar ocupar o lugar dos romanos, mas expulsando os romanos da cidade ou dos lugares que eles viviam. Então existe essa diferença. Alguns povos bárbaros entraram, eles migraram para o Império Romano sem atacar. Simplesmente pegaram as suas coisas e mudaram lá para uma cidade romana e ninguém tentou colocar isso para fora, eles não foram expulsos. Então eles viviam junto com os romanos. Outros queriam ocupar realmente o lugar dos romanos, então vinham com o exército, atacava, saqueava a cidade e assim por diante. Então, essa relação com os bárbaros vai variar muito de qual povo se trata, de qual lugar era. Então, muitas vezes, essa relação com os bárbaros era pacífica, não tinha problema nenhum. Mas, às vezes, acontecia de ser uma relação mais violenta, mais enérgica. Um dos povos bárbaros mais conhecidos, e que nós vamos estudar nas próximas aulas com mais detalhe, eram os povos germanos. Era um povo bárbaro muito numeroso, um povo muito grande, que tinha como característica ser um povo guerreiro, um povo que se dedicava à batalha, se dedicava à guerra e era muito bom com isso. Portanto, eles conseguiam ficar em pé de igualdade, inclusive, com aquele exército romano já enfraquecido. Não eram tão organizados quanto o exército romano, mas com aquele exército romano enfraquecido, eles conseguiram chegar quase que no mesmo nível de força. E eles conseguiram então lutar como mercenários no Império Romano. Quando o exército romano começou a enfraquecer, que muitos romanos não tinham interesse mais de entrar no exército, os romanos se desesperaram, não tinham soldados para entrar no exército romano. Então aceitaram povos bárbaros para entrar no exército romano. E muitos germanos foram para o exército romano. E por que isso é um ponto importante? Porque aí os estrangeiros, os bárbaros, os germanos começaram a aprender as estratégias do exército romano. Que, claro, poderiam ser aplicadas mais tarde contra os próprios romanos. Outro povo importante, que também falaremos mais adiante, vai ser o povo franco e os godos, que também são outros povos bárbaros, que tinham inclusive um exército, que formaram o exército pessoais de imperadores como o Constantino e o Teodósio. O Constantino e o Teodósio, como nós vimos anteriormente, eles eram imperadores romanos. E dentro do seu exército pessoal, o exército que era comandado pelos imperadores, tinha francos e godos, ou seja, tinham bárbaros dentro deste exército. Então vocês começam a perceber que os bárbaros aos poucos foram entrando na vida dos romanos e aprendendo coisas importantes dos romanos, como por exemplo as táticas de guerra, o treinamento de exército e assim por diante. No final das contas, os bárbaros estavam bastante inseridos
no Império. Quando chegamos lá no século V, em 470, a partir de 450, 470 até 476, quando os bárbaros conseguem entrar na fronteira romana e vencer definitivamente o exército romano. Isso ocorre com o povo bárbaro chamado de hunos. Então eles conseguem invadir. Os visigodos também eram outro povo bárbaro, que nós falaremos mais adiante, também invadiu o Império Romano e cresceu, e passaram aí a cobrar tributos, cobrar impostos dos romanos. A partir daí, gente, o Império Romano se enfraquece. Quando um estrangeiro consegue fazer aquilo que os próprios romanos faziam, que era invadir o território e cobrar imposto daquela população, é porque já é caso perdido. E em muitos lugares os romanos foram obrigados a pagar imposto não mais ao Império Romano, mas pagar imposto ao estrangeiro. Isso significa que o Império Romano já está falido. E em 476 ele cai. Quando ele cai, não tem mais resistência nas fronteiras. O que vai acontecer? Esses povos vão chegar cada vez mais e ocupar todo aquele território que um dia pertenceu ao poderoso Império Romano. Então, a partir desta aula, do que nós vimos agora, com a chegada desses chamados povos bárbaros se misturando com os romanos, porque veja, os romanos não vão desaparecer dali. Eles vão ter que coabitar com os bárbaros. E aí nas próximas aulas nós veremos como que vai ser a história desses povos bárbaros e a relação deles com os romanos. O que cada um vai aprender com o outro, certo? Mas isso aí ficará para as próximas aulas, para não ficar muito extenso.